Olá, pessoal. Eu quero reiterar aqui o cachepô, porque eu dei uma diminuída, fiz um cachepô menorzinho, né? Cachepô é aquele suportezinho para planta, para porta-treco. O que diferencia ele em um cesto, na verdade, é a altura. Então, o cachepô ele sempre menor, né? Tem os porta-treco mesmo, os miminhos que eu faço, que são menores. E aqui eu fiz um cachepô, então ele é mais aberto. E eu diminuí só para criar o conjunto, né? Fiz um menorzinho para criar o conjunto com os cestos que nós vamos fazer o acabamento agora. Assim como também fiz um coraçãozinho para decorar o cesto que tem a alça. Vejam aqui que esse cesto será o cesto que terá tampa. Então, eu fiz o fundo com 3 carreiras, fiz aqui o acabamento com ponto baixíssimo e subi as paredes com ponto baixo centrado. Olha como cresce em largura. O fio de malha, ele tem essa característica, que ele fica baulado no fundo e vai crescendo. Então, sempre o fundo é um pouco menor. Quando você faz o ponto baixo centrado, eu acho mais bonito, porque eu acho que o cesto fica bem firme, ó, principalmente no fundo. Eu gosto assim, ele não tomba. Esse abaulado dele, ó, faz com que ele não tombe. Eu gosto bastante quando o cesto fica com essa característica. Então, aqui é um fundo de 3 carreiras, o acabamento com ponto baixíssimo. Fui fazendo ponto baixo centrado e ele fica meio abaulado. Agora aqui é o cesto com tampa. Então, já fiz as carreiras para facilitar, senão fica as aulas muito repetitivas. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Então, aqui na 9ª carreira, eu vou fazer o fechamento. Eu não vou fazer o fechamento centrado, porque aqui eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Então, não vou precisar fazer centrado aqui. Eu vou fazer ponto baixíssimo, porque esse cesto terá tampa. Então, aqui coloquei a agulha, puxei a argolinha, primeiro ponto baixíssimo. Vou colocar aqui outra cor de marcador. E vamos fazer toda a volta o acabamento com ponto baixíssimo. Aí, ó, como tá fazendo como se fosse um cordão. E agora vamos aprender a fazer o acabamento aqui com ponto baixíssimo. Eu não faço esse aqui do meio, tá? Nunca faço. Então, antes de fazer esse aqui, que foi o ponto anterior da subida, eu já encerro antes o ponto baixíssimo, porque eu quero que a borda fique perfeita. Então, aqui eu vou cortar o meu fio de malha e puxar. Agora, como que é esse acabamento aqui nesse cesto para imitar esse ponto? Eu coloco na agulha de tapeceiro. Eu coloco na agulha de tapeceiro e agora eu vou simular um infinito. Então, eu começo de cima para baixo, assim, arrumei direitinho. E agora eu preciso simular esse ponto, formar aqui o infinito, né? O meio 8, meio infinito. Então, eu vou colocar aqui no meio e formou o infinito. Imperceptível o acabamento. Tá vendo? Ninguém sabe
aonde acabou. Aí eu vou lá dentro e escondo o meu fio. Então, o fundo já tinha acabado, ó. E agora eu escondo aqui meu fio para dar o acabamento do cesto, o acabamento perfeito, que a cliente não vai saber, né? Que tem aqui. E como lavar esse cesto, gente? Vocês fazem aí para vender uma orientação para o seu cliente. Esse cesto aqui só precisa ser lavado, pode ir na máquina, mas não é aconselhável, né? Para não ir tirando elastano da malha. O ideal é que a pessoa lave com detergente neutro, água e depois enxague com água e um pouco de amaciante. Principalmente amaciante que tem cheirinho de bebê, né? Que é uma delícia esses cestinhos com cheirinho de bebê, seja para qual uso for. A pessoa lava com água e detergente neutro e enxágua depois com água e amaciante e deixa secar. Deixa escorrer e secar. Olha que lindo o nosso cestinho. Olha que lindo. Eu ainda não vou tirar aqui para vocês verem o acabamento, né? A finalização aqui do fechamento perfeito, porque agora nós vamos fazer a tampa.